Oi, gente! Sejam todos bem-vindos ao canal Cuide Mais de Você. Meu nome é Cássia e eu sou uma apaixonada pelo autocuidado. Gente, hoje eu venho com mais um vídeo da série Precisamos Falar Sobre. Vem. Vou pegar a Luna aqui, porque ela aqui, ó, ela fica latindo e atrapalha, ó. Oi, gente, eu que fico latindo e atrapalhando os vídeos da minha mãe. Olha aqui, essa coisinha aqui. Fica aqui no colinho da mãe. Vem cá. Então, eu venho mais uma vez, gente, aqui é a vida real, com um vídeo da série Precisamos Falar Sobre. Esse tema, né, foi pedido da Camila, que é uma inscrita querida, que está sempre interagindo aqui, trazendo ótimas sugestões, né, fazendo ótimos comentários, e ela pediu, né, para eu falar um pouquinho sobre alguns hobbies que eu... Ai, Jesus amado, vai. E ela pediu para eu falar um pouquinho sobre os meus hobbies, sobre livros, né? Porque ela falou assim que tinha visto em um outro vídeo eu falando sobre livros e eu falar um pouquinho mais sobre mim. Então vamos lá. Então hoje, gente, eu venho trazer algumas curiosidades sobre a minha pessoa. Apesar de eu gostar bastante de gravar vídeos, né? Não é fácil a gente dar a cara, né? Mostrar, colocar a cara assim, né? Na internet, porque assim, a partir do momento que a gente expõe a nossa imagem, que a gente se propõe a falar alguma coisa, nós também temos que estar preparado para lidar com críticas positivas e negativas, né? E estamos aí. E assim, não é fácil, nem sempre foi fácil. É difícil começar. Eu falo que falar em público, né? Você colocar a sua imagem é um dos maiores medos da humanidade, né? Porque a gente tem medo de se expor. A gente tanto tem medo de se expor quanto de receber, né? De ter as consequências. Não é fácil. Então a Camila, ela pediu para falar um pouquinho mais sobre mim, né? Como vocês sabem, meu nome é Cássia. Eu tenho 43 anos, né? Eu sou formada em psicologia e pedagogia. Eu atuo atualmente na psicologia. Eu trabalho no setor com saúde mental aqui na minha cidade e também atendo pacientes particulares, né, de forma online. Né? Eu atendo pacientes online. Eu... Ai, Luna, Senhor, dai-me alma, ela não para de latir, Jesus. A minha vida, assim, é bem corrida, porque eu trabalho 40 horas e eu faço tudo em casa, na minha casa eu faço faxina, eu dou conta da roupa, de lavar roupa, passar roupa, e é uma correria danada, né? Mas a gente dá conta. Eu... Gente, peraí, eu vou prender a Luna, vou colocar ela aqui pra dentro de casa e vou trancar a porta, porque ela fica ali surtando na garagem. Só um... Gente, voltei. Eu coloquei ela aqui pra dentro, depois eu solto pra ela brincar um pouquinho lá na garagem, tadinha. Então, voltando. A minha vida é bem corrida, que eu trabalho 40 horas. O tempo que eu tenho livre, eu vou pra academia. Então, um dos hobbies que eu tenho é a academia. Apesar que tem dia que eu tô daquele jeito cansada e dá vontade de largar tudo, mas me faz muito bem. Eu faço musculação há 9 anos e isso me ajudou muito a questão de definição muscular, porque eu sempre fui muito magra. Eu já falei num outro vídeo, né, que a minha estrutura é muito magra. Eu não peso nem 57 quilos, dá uns 56,5 por aí, e eu pisco, eu emagreço. Então, a musculação, ela vem ajudando muito a questão assim de fortalecimento, fora a saúde mental, me ajuda muito em relação à saúde mental. Eu sempre pratiquei atividade física, mas eu fazia em casa, eu tinha alguns aparelhos, tal, né, quando eu morava em outro estado, então eu não tinha tempo de ir para academia. Então, eu montei lá num quarto do meu apartamento, montei alguns aparelhos e eu fazia ali, tá? Mas depois de um tempo eu comecei a ir para academia, já faz 9 anos, então um dos hobbies que eu tenho na minha vida é a musculação. Eu gosto muito também de caminhar, é um momento que eu aproveito assim para reflexão, para eu pensar muito na vida, pensar em decisões, pensar em aquilo que eu quero fazer, então me ajuda muito a caminhada. Outro hobby que eu tenho, gente, é a leitura. E eu falo que eu transformei
um problema da minha vida, eu usei a leitura para transformar uma coisa ruim em coisas boas. É, é lógico, assim, hoje, quem vê pode falar assim, ah, você é uma pessoa que trabalha, tem seu trabalho, é bem resolvida, tal. Mas, gente, eu falo que cada um sabe a dor e delícia de ser o que é. Quando eu era criança, eu sofri muito bullying na escola. Por quê? Porque eu era magra, porque eu era quieta, porque eu era eu, porque eu queria ser eu. O bullying na minha vida, ele durou dos 11 aos 14 anos, porque é aquela fase que você passa da infância, passa do ensino fundamental 1 para o 2, então começa a ter novas exigências, esperam-se, né, as pessoas esperam que você seja um adolescente convencional e eu não era, eu gostava muito de ficar sozinha, assim, na minha, de ler, tinha as amiguinhas, mas assim, poucas amigas, eu gostava muito de estudar, de desenhar, então eu gostava de ficar na minha. Lógico, eu tive uma infância assim que eu brinquei muito na rua de casa, porque não tinha perigo, cidade pequena, é bem diferente do que era hoje. Nós não tínhamos rede social, não tinha celular, era brincadeira, brincadeira. Então tinha aquela turmona de infância que a gente cresceu junto, de brincar na rua. Mas assim, eu fui uma criança que eu nunca precisei apanhar, eu nunca apanhei. Porque eu falo que eu fui uma criança velha, né? Uma criança diferente, eu nunca fiz arte assim a ponto de apanhar, nunca precisei apanhar. Então eu não sei o que que é apanhar. E aí, por eu ser diferente, eu sofri muito bullying. Eu era magra, até hoje eu sou, né? Mas eu era mais. E eu não tava nem aí, gente, se falar que eu ligava, acha, eu não tava nem aí. Eu falo que eu fui uma criança muito resiliente. Por isso que eu tatuei a flor de lótus aqui no braço, porque eu me considero uma pessoa muito resiliente. Aquele bullying que eu sofria diariamente por ser estudiosa, por ser quieta, eu era na minha, eu não tava nem aí. Se os outros queriam conversar, bagunçar por lá, eu queria ficar na minha, me deixem em paz, é o que eu pensava. E eu não tava nem aí. Então eu não parti para um lado de agressividade, de outras coisas. Eu parti para o lado que da leitura, do estudo. Então eu sempre fui, sempre assim, uma das melhores alunas da minha sala, porque eu foquei, eu peguei aquela coisa ruim do bullying e eu transformei numa coisa boa que era a leitura e o estudo. E os livros começaram a fazer parte da minha vida. Eu sempre frequentei muito a biblioteca da escola. Eu tinha um cartãozinho da biblioteca municipal da minha cidade, que era muito longe da minha casa, eu ia a pé. Eu lembro que a bibliotecária era a Maria Olívia e ela era até vizinha de casa e eu sentava com ela. Eu, gente, com 11 anos, 12 anos, eu sentava com ela, eu conversava com ela sobre livros e a gente batia papo sobre livros. Eu lia muito. O meu cartãozinho da biblioteca municipal era sempre muito cheio, da biblioteca da escola sempre muito cheio. Então eu li muitos livros. Então assim, como se diz, né, aquele ditado clichê, eu recebi um limão da vida e eu fiz um bolo de limão, né? E hoje, quando eu lembro das pessoas que fizeram bullying comigo, eu não tô nem aí. Se eu tiver que encontrar a pessoa e falar oi, não ligo, sabe? Porque eu transformei a minha vida, eu fui pro lado positivo, né, que foi pro lado dos estudos, e isso me enriqueceu como pessoa. Eu sempre gostei muito de estudar, igual eu tava falando, eu fiz psicologia e agora, recentemente, depois de 17 anos de formada, eu fiz pedagogia também. Eu fiz, quando eu terminei a faculdade, eu fiz especialização em psicologia clínica. Eu fiz aqui em Bauru, na USP, né, no Centrinho. Me enriqueceu muito como pessoa, como profissional. Estar ali durante um ano me fez crescer como pessoa, me fez crescer como profissional. Eu Aí eu fui fazer depois formação em psicoterapia breve, eu fiz formação em técnicas terapêuticas junguianas, que a abordagem que eu atuo na psicologia é a psicologia analítica junguiana. Até quem tiver interesse em conhecer mais, pode
colocar ali nos comentários que eu trago, né, falando um pouquinho mais sobre a abordagem. Eu fiz especialização em psicopedagogia agora, terminei esse ano. Eu terminei também, esse ano eu terminei 2 especializações, eu terminei uma especialização também em inovação e tecnologia, e eu fiz mestrado também em Bauru, na Unesp, em psicologia do desenvolvimento e aprendizagem, e tô garimpando um doutorado. Se Deus quiser, ano que vem eu consigo. Então, gente, para mim, ler, para mim, estudar, não é um sacrifício, é um prazer. Eu gosto muito de escrever artigos científicos, inclusive eu publiquei o ano passado numa revista Qualis A. Esse ano, o meu TCC da pedagogia eu transformei em artigo e também publiquei numa revista Qualis A. O que é o Qualis? A classificação das revistas científicas. E a classificação A é a melhor classificação, tá? Então, eu amo escrever artigos científicos. Então, o que eu tô falando aqui, gente? Não tô trazendo isso para me enaltecer como pessoa. Não, é para mostrar que eu fui uma criança que dos 11 aos 14 anos sofri muito bullying. Deixei de ir para a escola, nenhum dia da minha vida eu pensei em faltar da escola por causa do bullying. Ninguém tomava providência, fala bem a verdade, porque naquela época, não sei, parece que viam como algo normal e ninguém fazia nada, e muitas crianças sofriam bullying, e eu não sei o que acontecia. Hoje, existe uma consciência em relação aos danos que uma criança pode sofrer quando o bullying é praticado para cima dela, mas nada foi feito. E era uma constância, porque as pessoas queriam que eu fosse como elas. Eu não queria ser, gente. Eu queria me vestir do jeito que eu queria ser a pessoa que eu queria, e eu persisti naquilo que eu queria. E hoje eu sou a mesma pessoa que eu era. Eu só envelheci de idade, meu corpo tá envelhecendo. Cronologicamente, né, eu tenho 43 anos, mas a minha essência é aquela criança de 11 anos, é aquela criança. Gente, com 8 anos, com 7 anos, eu escrevia redações, eu escrevia histórias, porque eu sempre gostei. Eu sempre gostei de ler, eu sempre gostei de escrever. E por conta disso, por eu querer ser quem eu sou, eu sofri bullying. Por eu querer manter a minha essência, eu sofri muito bullying. E assim, eu não tava nem aí. Eu não tava nem aí. Eu chegava na minha casa, eu fazia minhas coisinhas, eu ia lá pro meu quarto estudar, ler, fazer minhas coisinhas, e eu não tava nem aí. Então, eu acho que isso me fez ser a pessoa forte que eu sou hoje em dia. E o que mudou é que quando eu era criança, eu não retrucava. Eu ficava quieta. Sofri, gente, chorei muito porque as pessoas tiravam sarro, como se eles fossem superiores. E aí a Camila pediu para eu falar um pouquinho sobre alguns livros. Então eu tenho muitos livros físicos e muitos livros também no e-book, né, no meu Kindle. Mas eu trouxe 4 que eu vejo assim na atualidade, são livros que mudaram a minha vida, me fizeram pensar, fizeram eu pensar de uma forma diferente e que de alguma forma me marcaram muito. Um deles, gente, é A Menina que Roubava Livros. Esse livro aqui, eu sou apaixonada, eu já assisti o filme várias vezes, é um livro que eu chorei quando eu terminei de ler. E eu sou apaixonada por livros que contam a história da Segunda Guerra Mundial, é revoltante, né? E esse livro aqui marcou muito a minha vida. E eu me identifiquei muito com a Liesel, né, com a protagonista do livro, porque assim como eu, ela era uma menina que gostava de ler e ela ia buscar esses livros aonde não podia para poder ler. Ela tirou forças ali da onde ela não tinha para ela conseguir manter a vontade, o gosto pela leitura. Então, esse livro, que eu não vou dar spoiler, quem não leu, gente, vale a pena. É uma lição de vida. É A Menina que Roubava Livros. Outro, gente, são 2, na verdade, que é Um Gato de Rua Chamado Bob. São 2 livros
que conta a história de um músico. Ele foi usuário de droga, ele chegou no fundo do poço, até que um dia, ele saindo da casa dele para buscar emprego, ele estava desempregado, estava na rua da amargura. Ele encontrou um gato amarelo, deitadinho ali na porta do apartamento dele. E ele resgatou esse gato e colocou o nome de Bob. E esse gato mudou a vida dele. Eu sou apaixonada por animais. Eu falo, meu sonho é poder morar num sítio e trabalhar com o resgate de animais e cuidar de animais. E quando eu li esses dois livros aqui, mudou a minha vida, porque a gente vê que a felicidade está nas pequenas coisas, né? Como que um animal, um gato, mudou a vida do James, né? Que é o James Bowen que escreveu os dois livros. E ele deu a volta por cima, gente. É incrível como que o amor muda a vida. O amor de um animal é capaz de resgatar a pessoa do fundo do poço e trazer para a vida. O James Bowen, ele conseguiu se regenerar, ele conseguiu se transformar a partir do amor do Bob, tá? Olha, que coisa mais linda os dois aqui, ó. Tem a fotinha deles e é assim que eles eram. E eu vou chorar se eu falar. O Bob, ele foi atropelado. E ele morreu, acho que foi em 2020. Eu me emociono porque eu sou apaixonada por animais e tem pessoas que tratam os animais como se fosse objeto. E pra mim, animal é gente. A minha cachorra Luna é minha filha. Eu cuido como se fosse uma criança. E o Bob, ele foi atropelado e tem o James criou um instituto em memória do Bob. Aqui salvou a vida. Então, gente, quem tiver curiosidade, são esses dois livros aqui. Nossa, é emocionante. Emocionante. Desculpe, mas assim, pra mim, animal não é só um animal. Pra mim, animal é uma presença de pessoas, sabe? Aquele amor que eles trazem pra gente. E eu também me emociono porque há umas 2 semanas atrás, a gente, aqui na rua de casa, a gente tinha um gatinho comunitário que a minha vizinha da frente cuidava, dava ração pra ele, água, colocava água, ração todos os dias, e ele ia na casa de todo mundo. Ele comia junto com o cachorro da outra vizinha. Minha vizinha tem um golden enorme, mansinho, ele comia na vasilhinha junto. E ele ficava na vizinhança inteira, ele dormia cada dia na casa de um e todo mundo cuidava. E há umas 2 semanas atrás, eu ia chegando do trabalho e eu de longe eu vi um negocinho, eu falei, não é possível que mataram ele. E quando eu cheguei, tinham atropelado. Eu não sei se foi moto, se foi carro que tinha atropelado ele. E eu fiquei arrasada, a rua inteira, todo mundo da rua ficou arrasado, comovido. Então, assim, como que um animal comunitário, que todo mundo cuidava, a gente pegou tanto amor, e uma pessoa simplesmente passar, atropelar o bichinho e não voltar pra ver o que aconteceu. Então, assim, esse vídeo me comove muito de saber que pessoas praticam bullying com os outros, sabe? Não se importa se atropelou um animal, não volta pra saber. Então, assim, às vezes eu fico conformada, sabe, com pessoas. Por isso que eu falo, meu sonho é morar num sítio e resgatar animais e cuidar de animais. E o último livro que marcou a minha vida, assim, recentemente, é esse aqui, A Irmã da Sombra, da Lucinda Riley, que infelizmente também ela faleceu esse ano. E é uma série que chama Sete Irmãs. Saiu o 7º livro e tá pra sair o 8º, que o filho dela tá dando sequência, né? Tá terminando de escrever. Esse livro aqui, gente, conta a história de uma das irmãs, que é a Estrela. E eu me identifiquei muito, né? Que fala Irmã da Sombra. Porque, assim, eu falei, esse tempo, dos 11 aos 14 anos, eu meio que vivi na sombra, né? Eu ficava na minha, ficava quieta, né? Não retrucava. E sofri muito bullying
de pessoas, eu falei pessoas que queriam que eu fosse o que eles queriam e eu não fui, eu fui autêntica, eu muito criança, eu me mantive autêntica, a minha essência. E quando eu li esse livro aqui, eu me identifiquei totalmente com a Estrela, porque a Estrela, ela se manteve autêntica ao que ela também se sentia na sombra, ofuscada, e ela gostava de ler, né? Ela era formada em letras e ela trabalhava numa livraria. E ela morava, né? Ela era de Londres, que é um lugar que eu tenho muita vontade de conhecer, de sentar numa livraria antiga, conhecer aquela livraria antiga, tomar um café, é um sonho que eu tenho. E, enfim, gente, vale a pena vocês conhecer. É uma série maravilhosa, eu já li todos, eu tô louco para ser lançado o 8º livro. Vale a pena. Conheçam a série As Sete Irmãs, tá? E esse aqui em específico é um dos livros da minha vida. Então, gente, esse vídeo assim que eu me emocionei, assim, de falar de animais, porque pra mim é tudo, é muito importante na minha vida. Então, vocês conhecerem um pouquinho sobre quem sou eu, né? Quem tiver curiosidade de conhecer um pouquinho mais, deixa aqui nos comentários, né, algumas perguntinhas, tal, que eu vou responder. Mas esse foi um vídeo assim meio que com essa autenticidade, com toda essa emoção. Espero que tenha dado para vocês entender um pouquinho de quem sou eu, como que as coisas funcionaram assim na minha vida. Quem se identificar, quem também tiver passado por situações semelhantes, deixa aqui no comentário, tá, gente? Quem não for inscrito, se inscrevam aqui, tá? Deixa sugestão de tema, deixa seu joinha e tchau, tchau, até o próximo vídeo.